Olá, seja bem-vindo ao Educa Floripa. No programa de hoje, nós vamos revisitar conteúdos e projetos inspiradores na área da educação. E a gente começa com uma iniciativa muito bacana que busca desenvolver uma educação antirracista, voltada para o respeito, para a igualdade e para a valorização de todos. O preconceito e a discriminação são reproduzidos historicamente e estão presentes em diferentes situações da vida cotidiana. Por isso, cada vez mais precisamos estar atentos para uma educação inclusiva. E é isso que acontece no NEM Doutora Zilda Arns Neumann. Olhando para os livros da biblioteca, a gente percebe que ali diversidade e relações raciais são temas que se abordam desde cedo, já nos primeiros anos. Rosângela, que cuida do local e conta histórias na unidade, diz que tudo é selecionado com muito cuidado. Aliás, ela nos deu uma verdadeira aula sobre o assunto. Então, essa contação de história, ela é escolhida, ela é estudada, ela tem um objetivo, um tema, né? Então a gente trabalha com alguns temas que a gente coloca como fundamentais, que a gente sabe que tem que estar debatendo desde a infância, né? Eu particularmente trabalho com a questão da ERER, que é a Educação para as Relações Étnico-Raciais, e também com foco na diversidade, em virtude que o nosso objetivo é realmente fomentar e educar as crianças para uma educação antirracista e para que elas entendam desde pequena que elas vão conviver no mundo com diversas pessoas, diversos elementos e diversas pessoas de vários tipos e gêneros, né? Então, algumas histórias são com esse foco e as professoras pegam esse foco e depois ampliam em sala. Rosana, deixa eu te perguntar, tu falou que uma das temáticas que você aborda é a questão étnico-racial e é extremamente importante e valiosa, né, para trabalhar o respeito, as diferenças, a diversidade. Como é que você aborda essa temática com crianças tão pequenininhas, até para servir de inspiração para outros educadores, Então, para pais? Isso, na realidade, esse tema é um tema que a gente tem que incluir como outro, né? E o que acontece é que a gente vê que, não só nós, né? Muitas profissionais a gente ainda nos falta muita formação. Então, muitas professoras a gente percebe, principalmente as professoras que eu diria que não são negras, elas têm muita dificuldade de falar palavras ou colocar algumas situações. A gente vê isso até numa contação de história com uma criança deficiente, né? Como mostrar um livro numa criança cadeirante. Então, a gente tem que quebrar. Primeiro, enquanto adulto, eu sempre falo que a gente faz um trabalho com as adultas. A gente tem que quebrar esse estigma, o que é certo, o que é errado, e estudar. A gente tem que estar estudando, tem que estar se apropriando de leituras e estar trazendo para as crianças de forma tranquila. Eu não paro para dizer, em nenhum momento eu te falei da cor dela. Eu só falei que ela veio da África, que ela é uma avó. Como eu tenho várias personagens de várias cores japonesas, e a gente tem que trabalhar dessa forma. E a gente traz literaturas, né? Eu fiz um apanhado de literaturas diferenciadas sobre a questão da África, né? Que é a nossa descendência. Então a gente aborda de uma forma bem tranquila. A gente começa a trabalhar com cores, brincadeiras, qual é a minha cor, que cor é a sua cor, nossas diferenças, a diversidade. E aí eles começam a despertar para entender que somos diferentes. A partir do momento que eles entendem, a gente não precisa dizer se você é branco que eu sou negra. A gente precisa dizer que, dependente do jeito de você ser, da cor da minha pele ou do jeito do meu cabelo, todas nós temos que ser respeitadas. A partir do momento que a gente conseguir colocar isso para as crianças de uma forma tranquila, a gente vai estar fazendo sim essa educação para as relações, para que as relações sejam de respeito, né? Que é isso que a gente quer. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa trazer materialidades que as crianças se identifiquem, né? Infelizmente, quantas escolas que tem várias crianças de várias etnias, mas que a gente entra que a gente não se identifica. Porque quem está por trás, que eu digo dos bastidores, a gente tem que ter esse carinho de observar tudo, né? Observar a criança negra, a criança loira, a criança deficiente, o autista, o casal de pai com pai, casal de mãe com mãe. E a partir do momento que a gente traz isso para a criança de uma forma lúdica, respeitosa e real, porque é real, é a nossa vida, a gente está trabalhando com tranquilidade. Eu digo para as professoras, ela errou, como é que consegue contar? Eu não sei. Não, você vai falar. Que cor é a vodinha? A vodinha é marrom, é preta. E esse dia uma criança falou, que cor é a minha cor? É preta. Daí eu peguei um lápis, a minha cor é preta. Aí ele viu que não era
é assim, preta essa cor, a minha cor é marrom, que a minha etnia é negra, que veio da África, que tem a pele com mais melanina, que é algo da ciência. Então a gente vai explicando de algumas formas e vai falando para as crianças, sim, com outras palavras, que dependente da nossa cor, todos nós temos valores, né? A gente fez um trabalho com as crianças sobre isso e sobre cabelo, que é muito interessante, que eles gostam de mexer no meu cabelo, porque a gente troca de cabelo, então eu tinha um cabelo vermelho, elas cismaram com o meu cabelo vermelho, cismaram, e aí a gente fez uma brincadeira com cabelos. Então eu levei uma literatura que falava de cabelos, e a gente tem as princesas tradicionais, com os cabelos loiros, lindas, que são maravilhosas, que a gente não tem que negar. A gente só tem que incluir as princesas africanas, né? Então é isso que a gente faz, esse trabalho, que é um trabalho que a gente tem que fazer desde pequenininho, desde formiguinha, levar materialidade para desde os bebês se reconhecerem naquele espaço, e assim a gente vai estar trabalhando. E é isso que eu ia falar, porque espaços como esse são extremamente importantes para tratar de todas essas questões desde pequeno. Com certeza, com certeza. Eu acho que é isso, a gente está tentando, assim, a gente não sabe tudo, a gente lê, a gente pede informação, a gente fala com as colegas, a gente estuda, a gente fala com os pares, às vezes a gente, será que estou fazendo certo? Será que é dessa forma que eu estou informando? Mas a partir do momento que a gente tem a certeza qual é a mensagem que a gente quer dar, desde pequeno a gente dá essa mensagem com respeito e com certeza a gente vê o retorno deles muito rápido. E uma questão que eu acho que é importante que você falou é tratar com naturalidade, Sim, né? Isso, essa é a ideia. Porque né? Não também, eu sempre, elas falam, ai Rô, mas tu conta de uma forma bem tranquila. Eu disse, não, mas eu não vou precisar fazer de uma forma que não é tranquila porque eu sou tranquila. Eu sou assim, eu só quero que as crianças entendam que eu sou assim, elas são do jeito delas, elas têm uma história, eu tenho a minha história, eu sou assim porque os meus antepassados são assim. Mas eu também tenho na minha família hoje em dia pessoas loiras. Ah, então vamos contar essa história, por que não? Então as crianças nos trazem muitas perguntas, nos trazem muitos questionamentos e a gente vê que a nossa educação, acho que tanto em nível, né, de prefeitura, como no município, de estado, a gente tem que ter formação, tem que continuar formando professores, porque nós estamos ali na ponta. E se a gente não se sente seguro, como é que a gente vai conseguir transmitir? E como é que a gente vai conseguir transformar? Né? O esporte é um motivador para novos comportamentos, principalmente entre crianças e adolescentes. Por isso, introduzir práticas esportivas na escola pode ser uma grande aliada na melhoria do rendimento dos estudantes. Melhor ainda, se essas práticas vierem acompanhadas de valores que possam ser absorvidos e levados para a vida. Pois bem, o Educa Floripa foi conhecer o trabalho de um professor da Rede Municipal de Ensino que desenvolve o projeto Jiu-Jitsu na Escola. Joaquim Antônio Gonçalves Neto é formado em Pedagogia para séries iniciais e pós-graduado em Psicopedagogia. E não é só isso, são 14 anos de faixa preta pela Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Profissional. E é ele quem põe em prática o projeto Jiu-Jitsu na Escola. As aulas acontecem todas as terças e quintas-feiras, pela manhã, à tarde e à noite, na Escola Henrique Veras, na Lagoa da Conceição. São mais de 150 alunos. Um super projeto que recebeu apoio da Secretaria Municipal de Educação, que recentemente, inclusive, doou os kimonos. Segundo o mestre Joaquim, além de aprender sobre o esporte, as aulas também trazem muitos ensinamentos que valem para a vida. Vem com eles o quê? Primeiro, a coordenação motora. Aprimora a coordenação motora que auxilia, inclusive, na classe, nas classes de alfabetização e etc. Há uma melhora significativa na coordenação motora. Segundo, a disciplina. O aluno começa a ter disciplina porque aquilo que é ensinado aqui no dojo, ele tem que levar para a sala de aula. E nós cobramos também o rendimento escolar. O rendimento a gente trata da seguinte maneira, não é o cara tirar notas altas, mas ele ter um quadro significativo de melhoras nas suas notas, no seu comportamento. É importante que o aluno entenda que lutar não é brigar, lutar é uma coisa que ele executa no tatame, de forma técnica, é um esporte, e que ele usa isso, né, como um meio de vida. A alimentação perfeita, buscar se alimentar bem,
buscar tratar bem os seus pais, ser educado. Então esse é o mecanismo que nós trabalhamos pedagógico, para que na unidade escolar esteja reflexo significativo desse esporte, né, dentro do rendimento escolar como um todo, né? É um conjunto de situações que acontecem na vida da criança, né? Do aluno, né? Uma deles é a autoestima, melhorar a sua autoestima, se sentir importante, saber que o que ele sabe é suficiente para ele ser seguro, que ele não precisa se meter em confusão nem em briga, porque ele sabe que ele está seguro, que ele, né, se ele precisar, ele vai saber se defender. E a gente também, o jiu-jitsu é uma das artes marciais que ensina a defesa pessoal. Então, se você perceber aqui, a quantidade de meninas, né, que a gente fala de um empoderamento feminino. A menina precisa aprender a se defender. É necessário isso na sociedade que a gente vive, né? E aí nós ensinamos a defesa pessoal, né? E elas sabem que a defesa pessoal é uma coisa que tem que ser usada no extremo, né? Quando existe uma necessidade objetiva, né? E aí a gente faz essa conversa aqui, no caso do estupro, do abuso, como se defender, um homem que puxa pelo braço na rua, como tirar o braço. E a gente vai trabalhando esse tipo de defesa, que é importante, né? Ela não é só o jiu-jitsu esportivo, trata também a questão da defesa pessoal. Ele é o jiu-jitsu escolar, por isso que é jiu-jitsu na escola. Então os objetivos é diferente de você botar numa academia. Uma academia vai ensinar o jiu-jitsu esportivo, mas não se preocupa com o lado pedagógico, o comportamento da criança na escola, como ele anda, como ela é, porque aqui eu acompanho, cada um deles eu converso. Eu tenho aqui no WhatsApp o grupo dos pais, os pais entram no direct comigo e falam dos filhos, ó, meu filho fez isso, conversa com ele. Aí eu vou, bato um papo com o menino e geralmente o pai manda de volta, ó, muito obrigado, deu tudo certo, entendeu? Aí é muito legal. Agora a gente ouve aqui no Educa Floripa a professora do ensino infantil, Xênia Lúcia de Santana, que nos contou que a principal motivação de ser professora é saber que pode fazer a diferença na vida dos pequenos. E eu trabalhava na época de vigilante, e assim, eu queria outra coisa para mim, né? E um dia minha irmã falou assim para mim, vamos fazer um magistério? Aí eu disse, acho que eu não tenho vocação. Tens. E foi ali que eu descobri que eu queria ser professora. Então eu estudei e fui fazer o estágio e aí eu me apaixonei. Desde então nunca mais saí da educação. O que me motiva é todo dia eu sair de casa pensando nos meus pequenos. Como eu vou fazer a diferença naquele dia para eles. Né? É no abraço, é num beijo, é num carinho, é escutando uma mãe que às vezes precisa. Então, a motivação que eu saio todo dia da minha casa é pensando neles. Os temas são tratados através da brincadeiras e interações, que é a base da educação infantil. Então, a gente ensina brincando, interagindo. A única coisa que ninguém pode tirar da gente é o conhecimento, né? Então, por isso que eu digo que a educação transforma. Eu dou de tudo em mim para que aconteça essa transformação dentro da minha sala de aula. O que eu não sei eu vou buscar e o que eu sei eu passo para eles. Por isso que a gente tem um quadro tão especial ali nessa creche que são de professores. Cada um traz um pouquinho e quando a gente vê, já dá essa transformação. A minha ideia é ter cidadãos críticos, mas respeitosos. Essa é a minha ideia. Você acha que assim a sociedade pode ser melhor? Vai transformar. A sociedade transforma. Quando eu respeito o outro, isso tem muita mudança. Eu acredito nisso. Os eletrônicos estão cada vez mais presentes em nossas vidas e a tecnologia está evoluindo de forma tão rápida que, às vezes, um equipamento adquirido recentemente já não é mais tão eficiente. Por isso, muitas escolas têm envolvido os estudantes na discussão e conscientização sobre o modo como lidamos com os resíduos eletrônicos. Quem não tem em casa um eletrônico que não serve mais, um monitor que estragou, um celular que ficou obsoleto, um DVD que perdeu a finalidade. É assim, de equipamento em equipamento, que a gente vai acumulando uma pilha de eletrônicos inúteis.
E de pilha em pilha, a gente vai formando uma montanha. Em 2030, o lixo eletrônico gerado no mundo deve chegar a 74 milhões de toneladas por ano. O dado é de um relatório da Organização das Nações Unidas, a ONU, e acendeu o sinal de alerta. O assunto virou tema constante nas aulas de sustentabilidade e começou a mobilizar diferentes comunidades escolares. Uma das iniciativas mais bacanas sobre descarte correto de lixo eletrônico aconteceu aqui na Escola Básica Municipal Henrique Veras, na Lagoa da Conceição. Patrícia, vocês fizeram uma campanha bem grande envolvendo os alunos. Sim. Como é que foi isso? Nós fizemos toda a campanha envolvendo os alunos, a comunidade escolar, os materiais eletrônicos que estavam sendo guardados aqui na escola, que já não estavam mais em uso, o que os alunos tivessem em casa, que pudessem trazer também. E aí o que apareceu? Porque às vezes a gente fica guardando, né, Patrícia? A gente guarda relógio, a gente guarda DVD, a gente guarda tantas coisas na esperança de usar e acaba não usando mais, né? O que apareceu aqui? Monitor, impressora, jogos de videogame, cabos de todos os tipos, CD, DVD. Então, muita coisa guardada em casa que às vezes as pessoas levam para o lixo comum e esquecem que esse material pode estar sendo reaproveitado se for para o destino correto. Em 2019, foram gerados no mundo 53 milhões de toneladas desse tipo de material. No Brasil, foram 2 milhões de toneladas por ano. E, pasmem, menos de 3% desse volume é reciclado. E é bom lembrar que esse material não pode ser descartado de qualquer forma e boa parte dele pode ser reaproveitada. O impacto dos resíduos eletrônicos é enorme no solo e esse foi um dos assuntos abordados na campanha da escola. Como é que foi dado o encaminhamento para esse material? A escola aqui à noite tem um projeto de fundamental de EJA. Então muitos alunos recolheram, reaproveitaram em casa e outras coisas foram encaminhadas para a CONCAP. Vocês têm assim uma ideia de volume, de quantidade do que foi recolhido? Foram umas 4 caixas grandes. Não chegou a ser pesado. Foi bastante material, fora os monitores. E vocês fizeram alguma atividade de conscientização paralelo a isso, aproveitando esse movimento? Uma atividade de conscientização com os alunos? Sim, a gente tem jogos sobre reciclagem. Então a gente primeiro trabalhou todos os coletores, depois o tipo de material. Então eles foram aos pouquinhos se envolvendo e conhecendo direitinho como separar. Como é que foi a participação? Vocês envolveram todas as salas, todos os alunos de todas as idades? Sim, foi de 1º ao 5º ano, que eu e professores de informática trabalhamos só de 1º ao 5º ano, mas os cartazes ficaram aqui na entrada, os professores demais avisaram os alunos e acabaram trazendo de todas as turmas. É necessário hoje em dia a gente olhar para essa questão do descarte correto do lixo eletrônico com muito cuidado, né? Muito, é muito importante, porque é material que é tóxico se vai para lixo comum e sem falar que a gente pode reaproveitar e não reaproveita quando mistura com orgânicos e demais resíduos, né? Agora, aqui no Educa Floripa, a gente fala um pouco sobre a importância de aprimorar o trabalho desenvolvido dentro das unidades escolares. Recentemente, professores articuladores da rede municipal de ensino, ligados à educação integral e à ampliação de jornada, se reuniram em um encontro de formação continuada. Um compromisso que acontece com frequência e que ajuda os docentes a repensar suas próprias práticas junto aos estudantes. Uma prática recorrente e importante para aprimorar competências, refletir sobre diferentes pontos de vista, acessar novos conhecimentos e discutir desafios comuns. Os encontros de formação continuada apoiam os professores na melhoria da prática docente, aperfeiçoando o que já se sabe.
Esse encontro de hoje com os professores articuladores da Educação Integral da Ampliação de Jornada do Ensino Fundamental, ele faz parte do nosso calendário de formação da Diretoria de Educação Fundamental. Mensalmente, nós convocamos os professores de todas as áreas, todos os componentes, para participar com seus grupos de atuação da formação continuada. E nesses espaços a gente discute planejamento, formação dos estudantes, a gente discute temas voltados para as especificidades de cada área dentro da proposta curricular e também temas que são sugestões dos professores das áreas e dos grupos. Os encontros ajudam os docentes a repensar suas práticas junto aos estudantes. Os relatos muitas vezes são parecidos. Aí, uma estratégia utilizada por um educador pode servir de inspiração para o outro, como a questão envolvendo o baixo desempenho e a falta de motivação dos estudantes provocados pela falta de sono. Uma realidade percebida por vários professores e que a Adriana discutiu com sua turma. A gente estava em uma aula de letramento em língua portuguesa, né, do apoio pedagógico, e os alunos estavam assim cansados, né, eram 9 horas da manhã, e aí a gente comentou, né, poxa gente, vocês já estão assim tão cansados, deitados, debruçados sobre a mesa, né? E eles foram trazendo as questões de que eles utilizam, né, vídeos, eles não dormem cedo, daí eles usam o celular, então vão dormir na madrugada, às vezes eles estão jogando entre eles, né, pessoal da mesma turminha, mas cada um nas suas casas, e vão dormir 3 horas da manhã, 3h30 da manhã, e no outro dia precisam estar na escola. E aí o cansaço vem, né? Porque daí dormiram pouco tempo. E aí a gente começou a levantar essas questões, né? Da falta do sono, se eles entendiam que a gente tem o hormônio do crescimento, da aprendizagem, tem um horário certo para dormir. E eles não conheciam, né? Mas o que acontece é a falta desse estímulo de dormir mais cedo. E isso acaba interferindo no desempenho escolar, né? Sim, então isso demonstra que eles estão precisando fazer um trabalho, nós enquanto escola, um trabalho voltado, né, para esse tema, que é trabalhar a tecnologia dentro de um determinado horário, né, dentro de uma necessidade, que isso não pode extrapolar a hora de sono, né? Sensibilizar esses alunos. Sim, a gente precisa sensibilizá-los e precisamos também trazer esse tema à tona, né, para que eles pesquisem, para que eles descubram que é necessário o sono, né, um período maior, para eles também poderem ter aprendizagem, né. Este encontro reuniu professoras articuladoras da Rede Municipal de Ensino que atuam na ampliação da jornada escolar. Elas são responsáveis por planejar as atividades realizadas no contraturno. Vocês fazem todo esse alinhamento entre a unidade, outros profissionais e esses estudantes que estão nesse contraturno. Exatamente, a gente está ali pensando e trabalhando para a articulação, né, do tempo integral dos estudantes na escola, para que não seja uma repetição daquela rotina já conhecida por eles. Então, na formação a gente estava conversando sobre como a escola, de forma geral, nossa vida toda é organizada no tempo cronológico, no tempo do relógio, né? As horas se sucedendo, as atividades se sucedendo, as aulas se sucedendo, e a gente correndo nesse tempo que não para, que é o tempo do Cronos. E aí a gente tem que parar para pensar um pouco que a aprendizagem, ela não se fixa dentro desse tempo cronológico, ela é de um outro tempo, né? E aí a gente vai trazer o tempo do Aion, que é o tempo do instante, né? Esse tempo que acontece de forma diferente para cada um de nós e que dentro do projeto, né, de turno integral, como a gente estava conversando na formação, precisa ser olhado e ser pensado, porque a gente está atendendo a demanda dos estudantes que já passaram pelo ensino apenas do regular, né, que a gente vai chamar, e estão ali trazendo outras demandas e um outro olhar, né? E de forma geral a educação precisa começar a olhar para esse outro tempo, que é o tempo do instante, o tempo da vivência, o tempo da experimentação. Cada um tem seu tempo, até um tempo diferente de aprendizado,
no contraturno, né? Também está num tempo que não há obrigação de ter a matéria do currículo. Quer dizer, vários aspectos podem ser observados. Nós vivenciamos cada um tempo diferente, o tempo do horário do sono, do horário, né, do despertar por interesse do aprender determinado conteúdo, e os estudantes eles vão então ter o seu tempo que não se encaixa naquela cronologia do matemática primeiro, português depois, necessariamente. E é esse tempo que a gente tem que então parar para pensar e olhar esses outros instantes que as crianças vão nos mostrar, que os jovens vão nos mostrar, que é quando eles nos procuram e demonstram, né, através de atitudes, conversas, diálogos, que naquele instante ele está voltado para aquela aprendizagem e não necessariamente quando foi, né, curricularmente passado em sala de aula durante uma aula do currículo regular. E antes de encerrarmos, a gente faz uma pausa para uma reflexão. É o seguinte, a gente fala sobre o modelo mental, ou seja, qual a lente que você está usando para enxergar a realidade, para ver o mundo e para planejar e conduzir suas ações. É o seguinte, modelo mental. Essa palavra modelo mental é fundamental na educação para os professores e para os nossos diretores de escola. Tem uma frase de um cidadão chamado Ari Degeus, que é brilhante, e ele diz assim: o propósito fundamental do planejamento não é fazer planos, mas mudar os modelos mentais que os tomadores de decisões carregam em suas cabeças. O que ele quis dizer com isso? De nada adianta nós tomarmos decisões pensando no passado. A nossa experiência ela é importante? Claro, ela é fundamental. No entanto, para eu tomar decisões baseado no presente, com perspectiva futura, porque as minhas decisões, elas acabam impactando o meu futuro, eu preciso fazer aquilo que muitos chamam de pensar fora da caixa. Mais do que pensar fora da caixa, eu brinco sempre, tem que jogar a caixa fora. No mundo de hoje, o mundo da inovação, da criatividade, eu tenho que jogar a caixa fora. Eu tenho que mudar a maneira como eu tomo as decisões a partir de uma reflexão constante do meu modelo mental. Aquilo que eu pensava no passado, a maneira como eu pensava no passado, já não vale mais. Imagine um diretor de escola, imagine um professor que no passado os nossos estudantes chegavam para a aula, sentavam na cadeira, escutavam o professor. Hoje, não é que eles pioraram, não tem nada a ver com piorou o estudante. O estudante mudou. Estamos no século XXI, a educação mudou, tudo mudou. Logo, os professores precisam mudar também. A maneira como eles fazem as suas escolhas, a maneira como eles utilizam as metodologias, a maneira como eles tomam decisões para melhor tocar, para melhor incentivar, para melhor entusiasmar os professores e seus estudantes. Então, hoje em dia, o que eu tenho que fazer é mudar o meu modelo mental. O que é o modelo mental? É a lente que eu enxergo o mundo, é a maneira como eu vejo o mundo. Isso é formado a partir de quê? Da minha experiência, da minha educação, de onde eu moro, de onde eu vivo, de onde eu nasci, né? Da viagem que eu fiz pelo mundo, dos olhos abertos que eu vivi a cada momento e a cada instante. Então, o momento fundamental não é necessariamente botar no papel o que tu quer fazer, escrever o que tu quer fazer, mas sim rever o modelo mental, a lente que você enxerga o mundo, porque o mundo está mudando, a sociedade está mudando, as pessoas estão mudando e você continua pensando, continua fazendo as mesmas escolhas que sempre fez, você com certeza está no caminho errado. Então a reflexão que fica hoje é, não adianta apenas fazer plano, mas você tem que mudar o modelo mental que você utiliza para fazer as suas escolhas. Sob pena de você cair naquela bobagem que alguns dizem, que é, na minha vida tudo dá igual,
Claro, você faz sempre as mesmas escolhas, o problema mudou, as coisas mudaram e você continua fazendo e tomando as decisões como sempre tomou. Não adianta nada. Então, repense seu modelo mental. O mundo mudou e você precisa mudar para mudar as suas escolhas e ter mais resolutividade, capacidade de acerto, proximidade entre o mundo real e a percepção que você faz dele. Isso só vai acontecer se você mudar o seu modelo mental. É o seguinte, a educação transforma. Um grande abraço e um beijo no coração. Depois dessa reflexão, a gente encerra o programa Educa Floripa de hoje. Até a próxima edição. Tchau, gente!